e batizo. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre um tema que é por demais precioso. Não é fácil de ser abordado, mas é necessário. Quando a gente se dispõe a expor um livro inteiro da Bíblia, a gente acaba se pegando em textos de que de forma nenhuma a gente escolheria para pregar. Mas como a gente precisa ser fiel à palavra de Deus e o propósito que nós colocamos no coração, a gente não pode tão somente chegar num texto e pular ele, mas precisamos encará-lo e ver aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Antes de começar, tudo aquilo que você vivenciou dentro dessa realidade do tema que nós vamos discutir nessa manhã, esqueça. Esqueça. Independente da bagagem que você carrega, independente daquilo que aconteceu na sua vida, que você ande de uma maneira diferente a partir de hoje em diante. Então, em alguns momentos da reflexão, não se sinta constrangido, mas Deus trouxe você aqui para mudar a sua perspectiva e entender que você daqui para frente vai viver de uma forma completamente nova. Amém, igreja? Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 10. Entramos hoje no capítulo 10 de Marcos. Louvado seja Deus, já vencemos 9 capítulos e entramos hoje numa nova jornada junto com Jesus, ainda falando sobre o discipulado. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 1. Eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre o tema discipulado e casamento. Discipulado e casamento. Marcos 10, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniam junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido. E mais uma semana, ó Deus, nós concluímos, ó Pai, debaixo, ó Pai, da Tua proteção. Muitas pessoas aqui enfrentaram lutas, batalhas, mas louvado seja o Seu nome, que estamos aqui para agradecer ao Senhor que saímos vitoriosos dela, Deus. E nessa hora, quando o Senhor nos dá a oportunidade de estar reunido como igreja, de estar reunido como família, nós pedimos, ó Pai, mais do que qualquer coisa, a Tua presença. Que possamos sair daqui, ó Deus, nessa manhã convictos de que o Senhor, Pai, se faz presente nesse lugar. E agora, Deus, se entrou alguém aqui, ó Pai, nessa manhã,
trazendo, ó Pai, ansiedades, preocupações, dúvidas, medos, talvez, ó Pai, necessitando de uma cura, que o Senhor traga resposta, ó Pai, ao coração dos teus servos nessa manhã, e que o nosso ajuntamento aqui, ó Pai, não seja algo religioso, mas que seja algo, ó Pai, que glorifique o teu santo nome. E agora, quando estamos diante da tua palavra, ilumina nossa mente, para conhecer a sua vontade, entender os seus caminhos e nos dá força para obedecer, ó Pai, a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, discipulado e casamento. Se existe algo que todos nós que estamos aqui nessa manhã, cada um de nós que colocou o desejo no seu coração de estar na casa de Deus nesse dia, algo que eu e você precisamos entender e que precisa ficar claro para cada um de nós, é que o Evangelho e o discipulado é algo que precisa fazer parte de toda a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, da nossa existência e do nosso caminhar nesse mundo precisa ser penetrado pelo Evangelho e principalmente pelo discipulado. Não existe áreas da nossa vida que nós podemos falar assim, não, aqui o Evangelho não pode entrar, aqui o Evangelho não pode mudar, aqui o Evangelho não pode influenciar a minha vida. Não, irmãos, não existe isso. Todas as áreas da nossa vida precisam ser vazado pela mensagem do Evangelho, principalmente pelo discipulado. Nos mínimos detalhes da nossa existência, nas coisas mais comuns que nós até imaginamos, Deus tem a sua vontade para mim e para você. Deus tem a sua vontade e a maneira com a qual Ele quer que nós vivamos nesse mundo, até que chegue o dia que Ele voltará para nos buscar. O Evangelho, meus irmãos, e o discipulado, ele precisa direcionar e nos mostrar, por exemplo, a maneira que nós devemos educar os nossos filhos. Se formos para a palavra de Deus, se formos para a Bíblia, existem ordens claras e também evidentes da maneira com a qual nós precisamos e devemos educar os nossos filhos. O Evangelho e o discipulado, ele precisa afetar, por exemplo, a maneira que nós lidamos com o dinheiro, a maneira com a qual nós vamos olhar para esse tema com o qual muitas pessoas se encontram em dificuldades, a ponto de muitas das vezes o dinheiro não ser dominado por elas, mas elas serem dominadas pelo dinheiro. O Evangelho quer entrar nisso e nos orientar a maneira de lidar com essa questão. Se você perceber comigo, com a sua Bíblia aberta, esse texto que está diante de nós nessa manhã, Jesus vai acessar, vai adentrar uma das áreas mais sensíveis da nossa vida, que é o casamento, para mostrar para mim e para você qual é a vontade de Deus para o casamento, para os nossos relacionamentos entre o homem e entre a mulher. Amém? Quando nós paramos para observar o contexto dessa passagem, você precisa lembrar comigo, e aqui eu preciso situar você nesse capítulo 10, que nós, desde o capítulo 8, verso de número 27, até chegar agora no verso 10, Jesus está falando sobre o discipulado. É o momento do qual Jesus pega os seus discípulos e toma a decisão de trazer eles mais para perto de si e mostrar para eles a maneira com a qual eles devem andar nesse mundo. E quando se abre as portas do capítulo 10, esse capítulo que é extremamente importante, Jesus vai falar para nós sobre casamento, Jesus vai falar para nós sobre os nossos filhos, Jesus vai falar para nós sobre as nossas posses, porque isso são coisas que são importantes para cada um de nós. E se você observar comigo o verso 1, esse verso 1 vai dizer para nós que Jesus, ele sai da província da Galileia e vai a caminho de onde, irmãos? Judéia. Então Jesus toma a decisão agora, de fato, de abandonar o seu grande ministério galileu
do qual ele passou boa parte dos seus 3 anos e meio. Ele atravessa o Jordão e chega na província da Judéia, a caminho de onde, irmãos? Jerusalém. A cada dia que passa, a cada página que nós lemos desse evangelho, a sombra da cruz está mais próxima da pessoa de Jesus. Então agora Jesus entra no território da Judéia, próximo a Jerusalém. Entendendo todas essas coisas, o que esse texto nessa manhã tem para nos ensinar sobre o discipulado e sobre o casamento? Com a sua Bíblia aberta mais uma vez, considere comigo as lições desse texto. Primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã, e você vai acompanhar comigo, você vai observar que existe uma pergunta cheia de crueldade. Olha o verso 2 comigo mais uma vez, que diz para nós: e aproximando-se, alguns fariseus fizeram o que, irmãos? Puseram a prova. Puseram quem à prova? Jesus, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio. Se pararmos para observar essas palavras que foram consideradas aqui, mais uma vez Jesus está encaminhado. Em meio à sua caminhada, uma multidão o acompanha, como sempre aconteceu no seu ministério. E por mais que a multidão o acompanhasse, por mais que Jesus tivesse uma agenda lá na frente, ele para a sua agenda para se sentar com essa multidão e começar a fazer o que, irmãos? Ensinar. Porque as pessoas são mais importantes do que a nossa agenda. As almas são mais importantes do que os nossos compromissos. E por causa disso, Jesus para e começa a ensinar essa multidão. Mas se vocês perceberam, a partir do verso de número 2, uma vez mais, aproximou-se de Jesus os fariseus. E eles se aproximam de Jesus, e você precisa entender o que eu acabei de dizer, na Judéia, dentro desse contexto, e faz a seguinte pergunta para Jesus: Jesus, é lícito ao marido repudiar, ou seja, mandar embora a mulher? É lícito? Mas nós precisamos entender que essa pergunta, essa questão foi colocada pelos fariseus para colocar Jesus numa situação difícil. Se você notar comigo, o texto paralelo a esse de Mateus capítulo 19, verso de número 3, vai dizer assim, vai trazer uma clareza maior para nós. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Perceberam? Então, eles chegam para Jesus e perguntam: Jesus, a questão é o seguinte, nós queremos falar não sobre casamento, mas a gente quer falar sobre divórcio, ok? Já começaram errado. E eles perguntam para Jesus: um marido pode se separar da sua esposa por qualquer motivo? Por qualquer coisa? E a intenção por trás dessa pergunta era colocar Jesus em dificuldades extremas e complexas para ele. Essa pergunta tinha o objetivo de colocar, em primeiro lugar, Jesus contra Herodes. Se você parar para pensar, quando nós estudamos o capítulo 6 de Marcos, nós observamos que uma pessoa foi morta. Quem foi? João Batista. E qual foi o motivo evidente e claro com o qual João Batista veio a morrer? Porque ele condenou o divórcio e o casamento ilícito de Herodes com Herodias. E pasmem os irmãos, Jesus está onde? Na Judéia, exatamente onde Herodes governa e onde João Batista foi morto. Se Jesus dissesse que não deveria separar da esposa por qualquer motivo, ele se colocava contra quem? Herodes.
e entraria numa situação completamente difícil nesse exato momento da vida dele, qual ele rumava para Jerusalém. Mas o objetivo dessa pergunta era, em segundo lugar, tentar colocar Jesus contra Moisés. Porque, se vocês pararem para pensar, se Jesus dissesse que não poderia divorciar, separar por qualquer motivo, eles diriam: você está contra Moisés. Porque lá em Deuteronômio 24, a gente vai ler lá na frente, Moisés deixou um recado ali, que se poderia dar carta de divórcio. Então Jesus seria colocado contra Herodes ou contra Moisés. Mas o objetivo, meus irmãos, dessa pergunta, quem está comigo, diga amém, era tentar colocar Jesus contra o povo. Se Jesus dissesse assim, sim, é permitido dar a carta de divórcio por qualquer coisa, meus irmãos, ele seria acusado daquele que queria trazer dissolução para a família, daquele que não dava valor para a família, daquele que, principalmente, nós vamos observar também, não tinha nenhum tipo de cuidado com a mulher. E vocês sabem muito bem disso, e Lucas capítulo 8 vai dizer para nós que muitas mulheres acompanhavam o ministério de quem? De Jesus. Então, qualquer resposta que Jesus desse nesse momento, ele estaria numa situação difícil. Aí você vai entender, porque o verso 2 vai dizer que eles se colocaram diante de Jesus, fazendo essa pergunta para o pôr à prova. Para o pôr à prova. Mas a grande questão que nós precisamos entender é que os fariseus que se aproximam de Jesus para fazer essa pergunta, eles já tinham a sua opinião formada. Na mente deles, eles carregavam a concepção de que o casamento era qualquer coisa. Que o casamento era algo completamente descartável. Que o marido poderia abandonar a esposa por qualquer motivo. E a esposa poderia abandonar o marido por qualquer motivo. Eles já carregavam a sua convicção. Eles queriam tão somente colocar Jesus em uma situação completamente difícil. Entendendo isso, meus irmãos, o segundo ponto da nossa reflexão nessa manhã vai dizer a seguinte coisa: um esclarecimento que era por demais necessário. Olha o verso, a partir do verso de número 5, por favor. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Se você parar para notar comigo nas entrelinhas, Jesus não responde a pergunta que eles fizeram. Jesus responde a pergunta que eles fizeram com outra pergunta. E aqui está uma boa saída para nós de muitas dificuldades. Ao invés de entrarmos em confusão e perguntas que querem trazer dificuldades para nós, faz outra pergunta em cima. E Jesus, para solucionar a questão, ao invés de entrar nesse embate e se colocar numa situação difícil, ele faz uma pergunta em cima da pergunta que eles fizeram, desarmando completamente esses homens daquilo que eles queriam. E a grande pergunta que Jesus vai trazer dessa questão é a seguinte: o que Moisés falou afinal? O que ele ordenou? O que ele deixou claro para vocês, ou o que vocês compreenderam dessa questão? E a primeira coisa que eu quero destacar nesse segundo ponto é que existia uma grande, mas uma grande e enorme confusão naquela época relacionado a esse texto de Deuteronômio capítulo 24. Por causa disso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 24, deixa Marcos marcado aí, por favor. Deuteronômio 24, a partir do verso de número 1.
Amém? Todos acharam? Perceba comigo o que diz esse texto. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for o que, irmãos? Agradável aos seus olhos, por ter ele achado o quê? Coisa indecente nela. E se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante dos olhos do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. O que esse texto está dizendo? Vamos tentar entender isso aqui. Um homem casou com uma mulher, ok? E de repente, e aqui que vem a grande questão, onde está a briga desses rabinos, nós vamos perceber, de repente ele observou algo indecente. Essa é a palavra, onde está a dúvida. E ao observar esse algo indecente, ele se divorcia dessa mulher e manda ela embora, ok? Essa mulher, saindo dali, casa com outra pessoa que também vê algo que não agrada a ele. O que Moisés faz? Preste atenção. O primeiro marido não pode voltar a se casar com ela. É abominação aos olhos do Senhor. O que Moisés queria fazer? Eu estou antecipando algumas coisas aqui. Ele queria colocar um freio naquilo que as pessoas estavam fazendo. De separar e casar, separar e casar, separar e casar, como se fosse algo comum, e principalmente numa cultura que era extremamente patriarcal, ou seja, o homem é que mandava todas as coisas e a mulher era desvalorizada. Quem sofria nisso tudo? A mulher. Porque ficava de um lado para o outro. Moisés falou: ei, não é assim que funciona, não. Se você dá uma carta de divórcio, acabou, não tem como voltar. Fazendo a pessoa refletir na atitude que havia tomado. Mas calma, irmãos. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. As convicções que existiam naquela época vai mostrar para nós que existia um rabino chamado Shammai. E quando ele olhava essa parte no texto que diz assim, coisa indecente, ele dizia que você só poderia se divorciar dessa mulher se encontrasse infidelidade nela. Quando nós vamos para o rabino Hillel, da época de Jesus e um pouco antes, ele dizia que você poderia divorciar da mulher por qualquer motivo. De repente, e aqui vou fazer uma brincadeira, mas é sério, se a mulher, e está lá na lei deles, se a mulher queimasse a comida do almoço, nós estamos no almoço, né? O homem poderia muito bem dar uma carta de divórcio para ela. De repente, ele estava andando pela rua e encontrou uma donzela que era mais bela da qual ele tinha. Ele poderia repudiar sua mulher e casar com outra. Essa era a perspectiva que os homens, e principalmente quem carregava no coração? Os fariseus. E diante dessas verdades, eles perguntam para Jesus: pode um homem divorciar da mulher por qualquer motivo? E aqui Jesus, meus irmãos, vai trazer o esclarecimento que nós precisamos nessa manhã. Volte para Marcos comigo, por favor. A segunda coisa que eu quero destacar aqui dentro desse segundo ponto, não só a confusão que existia, que a gente viu de forma primeira, mas o que realmente Moisés queria ensinar. A primeira coisa que Moisés queria ensinar através desse texto de Deuteronômio capítulo 24 é que o divórcio não é uma instituição divina. Se você parar para perceber, antes da queda, não existe nenhum tipo de palavra que fale o quê? De divórcio. Não existe. Isso só veio à baila no povo, enquanto caminhava no deserto, no período
de Moisés. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz para nós: por isso o homem deixa o pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Divórcio não é instituição divina. A segunda coisa que Jesus ensina para nós é que o divórcio não é um mandamento. E isso precisa ficar claro aqui. Moisés não deixou uma lei específica dizendo assim: divorcie. Abandone sua esposa, abandone seu marido. Não, irmãos. O que Moisés colocou foi um mecanismo para frear aquilo que estava acontecendo naquele momento. Os excessos que aconteciam naquele momento. Vai Mateus comigo, volta algumas páginas da sua Bíblia. Mateus capítulo 19. Eu quero que você abra, por favor. Mateus 19, a partir do verso de número 7. Amém? O texto diz assim, verso 7. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou? Qual palavra que eles dizem aí? Ordenou. Dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher. Olha o verso 8. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés fez o quê? Existe uma grande diferença entre ordenar e permitir. Mostrando para nós que Moisés não deixou uma ordem, mas ele deixou uma permissão por causa dos excessos e da dureza do coração. Mas a terceira coisa que eu quero considerar, dentro desse ponto ainda, é que o grande problema dos fariseus e dos escribas, primeiro, que eles esqueciam do grande valor que a mulher tinha. E não davam o respeito devido que as mulheres mereciam naquela época. E não entenderam que tudo aquilo, e toda a atitude, todo o contexto de Moisés era para sustentar a mulher em caso de abuso contra ela. E diante dessa verdade, e aqui a gente precisa entender uma coisa, principalmente quem vai casar. O grande problema deles é que eles não estavam preocupados com aquilo que era o casamento. Mas a grande preocupação deles era o seguinte: como eu posso sair do casamento? Pararam para entender? Eles não buscavam na palavra de Deus, e principalmente em Deus, entender o que era o casamento, a obrigação do homem, a obrigação da mulher. Mas eles procuravam entender ou buscar o mecanismo para fazer o quê, irmãos? Fugir do... Enquanto os fariseus estão falando de divórcio, até agora você ouviu Jesus falando de quê? Casamento. A todo tempo eles estão batendo de divórcio, e Jesus está levando eles a refletir no quê? No casamento. Sabe por quê, meus irmãos? Que eu e você não aprendemos a pilotar um avião tão somente estudando o que fazer quando ele vai cair. Eu e você não aprendemos a guerrear tão somente estudando o que nós vamos fazer quando um exército vier para cima de nós e a gente tiver que bater em retirada. Ao invés de olhar para o lado positivo e entender o que era o casamento, eles olhavam os mecanismos que poderiam tirar eles do casamento. E não entenderam a vontade de Deus. E diante de todos esses fatos, por isso que eu falei com vocês, se acalmem, ouçam a palavra, porque Jesus não está falando de divórcio, Ele está falando de casamento. E dentro desse tema, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Diante disso, irmãos, o terceiro e último ponto da nossa reflexão nessa manhã, na perspectiva de Deus, e principalmente da pessoa de Jesus nesse momento, qual é a vontade de Deus e o que é o casamento na perspectiva do nosso Senhor Jesus Cristo? Observe comigo o verso de número 6.
de Marcos. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. E a primeira coisa de lição que eu quero tirar para nós aqui nesse momento, caminhando para o final, é que o casamento, ele é heterossexual, de pessoas de sexo diferentes. Meus irmãos, mais claro do que isso, só a luz do sol. Jesus deixou claro, Deus fez o homem e a mulher. Deixam os dois, o pai e a mãe, e se unam. Então, por mais que o mundo diga que é diferente, por mais que o contexto diga que é ao contrário, por mais que as épocas tentam empurrar a nossa goela abaixo, que as coisas mudaram de uma hora para outra, Jesus, ele não foca nas palavras de Moisés, ele não foca na palavra dos rabinos, ele vai lá para Gênesis, na expressão exata da vontade de Deus, e diz assim: é homem e mulher. É homem e mulher, e ponto final. Mas a segunda coisa que nós precisamos entender aqui é que o homem foi extremamente feito para a mulher. Quando nós vamos para o hebraico, a palavra que vai trazer para nós aqui é ish, de homem, e ishá, da mulher. E quando nós vamos observar as duas palavras, as duas se encaixam. Fazem uma união perfeita. Porque o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. Um completa o outro. Um completa o outro. Mas uma outra coisa que eu quero considerar é que o casamento é uma instituição não humana, mas uma instituição divina. Olha o verso 9 comigo, por favor. Portanto, que ninguém separe aquilo que a sociedade ajuntou. É isso que está na Bíblia, não é? Que ninguém separe aquilo que a igreja uniu. Que ninguém separe aquilo que o Estado, lançando uma lei, uniu. Mas o texto diz o que para nós? Deus uniu. E o que Jesus, qual mensagem que Jesus está transmitindo para os escribas e os fariseus? Vocês, por causa da tendência e o pecado do coração de vocês, estão buscando maneiras e formas de separar aquilo que Deus... Entenderam o contexto, irmãos? Jesus não está falando de casos específicos, Jesus está olhando nos olhos dos escribas e fariseus que procuram mecanismos para encerrar o casamento e falar assim: vocês estão tentando separar o que Deus uniu. Mas uma outra coisa é que o casamento é uma criação de uma nova família. Olha o verso de número 7 mais uma vez. Por isso, o homem deixará o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Essa é a expressa vontade de Deus para o casamento. E em meio a todo esse contexto, o que Jesus quer ensinar para nós nos dias dos quais a gente está vivendo? Sabe qual é a grande dificuldade, meus irmãos? Que o mundo, a sociedade, os contextos, às vezes, que nós estamos inseridos culturalmente, a todo dia buscam um mecanismo para fazer o quê, irmãos? Separar aquilo que Deus ajuntou. E Jesus firma o pé e mostra para nós qual é a vontade expressa de Deus. E o que eu quero trazer para o nosso coração de aplicação, em primeiro lugar, não importa como foi a sua história no passado, mas como você vai viver ela a partir de hoje. Esquece o passado. Deus te trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa palavra, para que você entenda como você vai construir sua história daqui para frente. A segunda coisa, como qualquer outra área do discipulado,
e vocês têm percebido isso junto comigo, a gente tem duas escolhas. Ou a gente busca alívio, ou a gente busca cumprir o quê? A vontade. Agora olhe para o casamento. Se estamos falando de discipulado e casamento. Ou a gente busca alívios, e quais são os alívios? Os mecanismos que o mundo cria para a gente sair dele. Lembrando mais uma vez que cada caso é um caso. Mas a gente pode escolher obedecer à vontade de Deus. A terceira coisa que eu quero trazer para nós é que isso aqui é sério, igreja. Não existe famílias fortes sem casamentos bem estruturados. Não existe igreja saudável sem famílias que sejam fortes. Fortes. Independente do contexto que você está vivendo hoje, independente da situação que a vida e a circunstância colocou você, estruture sua família em Deus. Estruture sua família em Deus. Porque se a sua família não for forte, a sociedade vai ficar enfraquecida. Se a sua família não for forte, independente do contexto que você está, talvez a sua família seja você e seus filhos. Mas, com base nessa família forte, a igreja se tornará mais saudável ainda. Mas a última lição que eu quero trazer para nós, vamos ficar de pé, por favor? Eu e você que estamos aqui nessa manhã, aqueles que vão acompanhar o culto depois, nós não fomos chamados, meus irmãos, para imitar o mundo, mas para ser um referencial no mundo. Diante de todas essas coisas, a palavra que eu tenho para os irmãos nessa manhã é o seguinte: crie uma nova história, ou vivencie uma nova história, com base na vontade que Deus deixou expressa para nós. Você que vai casar, saiba de uma coisa: pense muito bem naquilo que você está fazendo. Casamento nunca foi algo mundano, mas é algo divino. E existem preceitos e obrigações que um homem e uma mulher precisam entender. Você que já está casado, em nome de Jesus, não esqueça aquilo que a palavra determinou para o homem e para a mulher. E se a gente fosse rememorar alguns pontos desses, ao homem, às vezes as mulheres acham, não, essa questão aí, isso já é um outro assunto, essa questão de submeter é algo muito difícil, complicado. Mas se você olhar para aquilo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, cabe ao homem cuidar, santificar, amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. A mulher seja submissa. E quanto a nós homens, ele coloca o nível lá em cima. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando nós vamos esquecendo esses princípios e valores que Deus coloca para nós e começamos a vivenciar aquilo que o mundo apresenta, nós começamos a separar o que Deus ajuntou. Leve essa palavra para o seu coração e reflita aquilo que Deus quer de fato para nossas vidas e também para a nossa família. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado pelo Evangelho, Jesus. Que, de fato, Deus, entra em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu quero colocar, Pai, o coração, Pai, de cada um de nós diante do Senhor. Cuida das nossas famílias, Pai. Independente do contexto em que ela esteja nesse momento. Dai-nos graça, Deus, para viver segundo a sua vontade. Aqueles que estão casados, Pai, que eles entendam a vontade do Senhor para o casamento. Aqueles que estão solteiros e lá na frente, em nome de Jesus, vão casar, que eles desde hoje vão meditando e entendendo os preceitos que o Senhor quer para uma vida a dois. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento. Cuida de cada um de nós e nos dê força, nos dê graça para obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e Deus nos ajude.